Olá, eu sou Luzia Manoela, eu faço dupla com Yara Ferreira e nós ficamos encarregadas de falar sobre Monteiro Lobato. Bom, Monteiro Lobato, ele foi um dos encarregados, um dos primeiros autores a trazer a literatura infantil aqui para o Brasil. Ele foi um dos primeiros autores a começar a escrever para o público infantil. Ele começou a fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como é bem conhecido, do Monteiro Lobato, mas ele iniciou mesmo com a Reinações de Narizinhos, né? É um dos seus primeiros livros que se tornou um dos volumes de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um livro que tem 23 volumes e que conta muitas histórias daquela fazenda de Pedrinho, da Tia Benta, do Visconde, do Porquinho, né, da Emília, muito conhecido, do Pedrinho. E eu vou falar um pouco sobre a cronologia do Monteiro Lobato. Bom, Monteiro Lobato, ele nasce a 18 de abril de 1882 na cidadezinha do interior de São Paulo chamada Taubaté. Em 1900, ele vai e ingressa na Faculdade de Direito em São Paulo. Mas ele se forma, né? Se forma na faculdade, mas ele não exerce muito essa função. Em 1908, ele casa-se com Maria Pureza da Natividade, que foi sua primeira mulher e única mulher, se não me engano. Em 1911, ele herda a fazenda do avô Visconde de Tremembé, a fazenda Bunquira, onde ele começa a cuidar da fazenda, né? Ele é um fazendeiro mesmo, mas ele não tem muito essa função de fazendeiro, ele não se identifica muito como fazendeiro e ele começa a ingressar nos jornais, ele começa a publicar, ele começa a trabalhar para a imprensa. Bom, em 1914, como sempre sendo muito polêmico o Monteiro Lobato, ele publica no jornal O Estado de São Paulo o artigo A Velha Praga, que fala sobre as queimadas, né? Ele critica o homem do campo. Nesse artigo ele critica o homem do campo como um homem ingênuo, um homem ignorante, que com as queimadas ele vai e deixa as terras inférteis e se torna um artigo muito polêmico, como o Monteiro Lobato sempre foi um homem muito polêmico, tanto nos seus artigos como nos seus livros. Bom, em 1917, continuando com suas polêmicas, ele publica o tão conhecido artigo a propósito da Malfatti, que ele fala criticando as obras da Anita Malfatti na Semana de Arte Moderna, né? A Anita Malfatti, como sendo uma mulher que viaja muito, que conhece coisas novas, viajava para o exterior, trouxe para a Semana da Arte coisas novas, obras inovadoras, obras inéditas, assim, né? Modernas. Aí o Monteiro Lobato, como sendo um homem conservador, ele achou aquilo e ele criticou no seu artigo dizendo que aquilo não era arte, que as coisas de Anita Malfatti não era arte. E ele dizia que aquilo seria algo passageiro, que passaria logo e que ninguém se lembraria mais tarde. Então, o artigo originalmente tinha o nome A Propósito da Malfatti, mas ele ficou conhecido como Paranoia ou Mitificação, porque ele dizia que seria algo que passaria, logo que ninguém se lembraria, que seria a junção de uma paranoia ou mitificação. Bom, Monteiro Lobato morre a 4 de julho de 1948, morre de um espasmo vascular. E eu vou falar um pouco das suas obras mais da literatura geral. A Yara que vai se responsabilizar para falar da literatura infantil. E eu vou, já que eu estou falando sobre polêmica segundo os artigos, eu vou começar falando sobre Urupês. Urupês é um livro de 14 contos, né? E ele fala sobre diversos contos, né? Mas eu queria destacar nesse conto a história de Jeca Tatu, que foi em Urupês que ele fez a sua primeira aparição. Jeca Tatu sendo um homem, digamos, um homem do campo,
um homem ingênuo, um homem ignorante, que diferente dos outros livros, Jeca Tatu aqui, apresentado em europeus, não era um camponês assim inteligente, um camponês sonhador, diferentemente, ele era um homem do campo que tinha a sua desilusão da vida. Ele não acreditava que algo iria conseguir passar, algo que seria passageiro, que ele ia conseguir algo melhor na vida, não. Ele sempre foi aquele homem desesperançoso que sempre acreditava que a vida não ia para frente, só aquilo que tinha para se dar. Então ele era um homem que não era sonhador, era um camponês triste que tinha a sua vida de costumes, uma vida assim mesmo parada, e não era algo que ele ansiava, mas não era algo que ele tinha uma esperança de que iria mudar. Também ele fez sobre a negrinha, né? Um conto se mostra a denunciar a violência contra a criança. A negrinha também foi algo muito polêmico, porque ele sempre, algo quando eu comecei a pesquisar sobre Monteiro Lobato, eu via muito sobre racismo. Toda vida que eu via Monteiro Lobato, alguém falava sobre racismo. E também mostra muito isso nas Caçadas de Pedrinho, né? Quando tem um verso que dizia assim: é guerra e das boas. Num episódio que o Pedrinho tem uma onça rodando o sítio e Pedrinho vai caçar. Ele diz assim: Pedrinho, é guerra e das boas. Não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia que tem cara preta. Então isso ficou muito famoso por racismo. Também no sítio do Pica-Pau, muito criticado por racismo, segundo por causa de tia Anastácia. E uma vez eu vi que queriam editar o livro, né? Mas outros diziam que era melhor só editar na capa, dizendo que assim o mundo precisava ver aquilo, porque o mundo existe muito racismo e aquilo não seria algo que teria que ser sair, porque é algo que existia, mas que não era para as crianças aprenderem, era para as crianças perceberem que é existente essa realidade do racismo. Então, Monteiro Lobato nunca deixou de ser um homem polêmico, mas sempre um homem que tem o meu respeito, que um homem que sabia do que estava fazendo e não tem o direito nenhum de ser editado, um homem mesmo que tem os seus livros publicamente famosos, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nenhuma criança acho que deixou de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo e nunca deixaria de ler sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, é isso, eu deixo agora com minha amiga Yara e ela vai fazer o resto.